queridos amigos da nossa família Estratégia, sou o professor Gustavo Cordeiro, sou promotor de justiça aqui em São Paulo e estamos nos 50 dicas para Ministério Público. Vamos falar sobre responsabilidade civil ambiental e eu já quero começar tratando dos aspectos constitucionais e legais a respeito desse assunto. Primeiro, a doutrina, da mesma forma, a jurisprudência, de forma amplamente majoritária, afirma, sem pestanejar, a natureza da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é de natureza objetiva. Significa dizer que, quando houver uma ação ou mesmo uma omissão que cause como resultado um dano ao meio ambiente, não há necessidade de se perquirir se houve no comportamento do agente causador dolo ou culpa. Basta que nós demonstremos a conduta, o resultado danoso e o nexo causal entre eles para que tenhamos a responsabilização civil desse agente degradador do meio ambiente. Portanto, estamos falando de uma responsabilidade civil de natureza objetiva. E, embora a Constituição da República não fale isso com todas as letras, ela traz a previsão, lá no parágrafo 2º, de que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. E da mesma forma, o parágrafo 3º do artigo 225 estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Agora, de forma mais incisiva, deixando clara a natureza jurídica objetiva da responsabilidade civil ambiental, o artigo 14, parágrafo 1º, estabelece que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, atenção, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados pela sua atividade. Naquela oportunidade, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente atribuiu ao Ministério Público a legitimidade ativa para a responsabilização civil desses agentes. Muito bem. Então, boa parte da doutrina vai além ao falar da responsabilidade civil ambiental, dizendo que, na verdade, ela não apenas é objetiva, como ela se baseia na chamada teoria do risco integral. E a teoria do risco integral é aquela que determina a responsabilização civil de alguém, pouco importando se há culpa exclusiva de terceiro, se há, caso fortuito, força maior. Portanto, a teoria do risco integral, que se aplica nas ações ambientais, ela deixa muito claro que haverá responsabilização da pessoa que pratica um dano ao meio ambiente, mesmo nos casos de culpa exclusiva de terceiro, de caso fortuito ou de força maior. Só haverá, segundo essa teoria do risco integral, uma exclusão da responsabilidade quando houver quebra do nexo causal. Ou seja, quando não houver uma correlação entre o comportamento e o resultado danoso ao meio ambiente. Pouco importa, portanto, se houver qualquer outro fato dessa natureza. Gustavo, me dá um exemplo. Com o maior prazer. Vamos imaginar, por exemplo, que nós estejamos diante de uma propriedade ambiental, uma propriedade rural, melhor dizendo, e aí acontece de um raio atingir uma árvore e ela começa a pegar fogo e ela acaba, esse fogo acaba se alastrando por uma parte significativa dessa propriedade, por
por alguns 1000 metros quadrados. Perceba, nesse caso nós teremos a degradação daquela área pelo fogo. Poderia o proprietário dessa área dizer: eu não tive culpa, foi um evento da natureza, eu nem lá estava, eu não tive como fazer nada. Na perspectiva da teoria do risco integral aplicável aos ditames da responsabilidade ambiental, não. A situação de força maior não é suficiente para elidir a responsabilidade civil ambiental desse proprietário, que deverá restituir, né, recuperar o meio ambiente, mesmo não tendo culpa por isso. Portanto, entende-se que a responsabilidade civil ambiental decorre de uma ação ou omissão que gera um dano ambiental, e isso é suficiente para a responsabilização civil. O nexo causal estando mantido, não tendo havido rompimento do nexo causal, ainda que nós estejamos diante de um dano ambiental que decorra de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, não há que se falar em exclusão da responsabilidade em razão da adoção da teoria do risco integral. Agora, um outro ponto importante para nós aqui em relação à responsabilidade civil do Estado, não falando de temas ambientais, mas como regra geral, prevê-se que nos atos ou dos comportamentos por ação do Estado, ele responde objetivamente. Mas nos comportamentos omissivos, o Estado, regra geral, responde subjetivamente. Portanto, na responsabilidade civil do Estado, como regra geral, fora da nossa temática de responsabilidade ambiental, a responsabilidade por ação do Estado é objetiva e a responsabilidade por omissão do Estado, ela é subjetiva. Será que aqui, na nossa seara ambiental, há alguma distinção dessa natureza? E a resposta é não. Há aqui uma identidade de responsabilização objetiva, quer tenha o ente público ou particular agido com mediante ação ou mediante uma omissão. Portanto, nos danos ambientais, a responsabilidade civil, mesmo nos casos de omissão, será objetiva. Não haverá necessidade de se perquirir quanto ao dolo ou quanto à culpa. Agora, um ponto importante deve ser observado quando falamos de responsabilidade civil ambiental imputável ao Estado. Obviamente, o poder público pode praticar danos ao meio ambiente. Pode, por exemplo, estar de alguma forma descartando material de lixo em desconformidade com o que prevê a lei, causando assim um dano ao meio ambiente. Portanto, municípios, estados, Distrito Federal, União podem praticar atos contrários à legislação no que diz respeito ao meio ambiente. E qual é a previsão do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito? Súmula 652. A responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente decorrente da sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. Ou seja, ela é objetiva, ela é solidária, tanto o particular que fez algo errado, quanto o Estado que deveria ter fiscalizado e não fiscalizou, ambos têm responsabilização sobre esse ato, sobre esse dano, portanto solidária, mas a execução é subsidiária. Primeiro eu preciso tentar executar o particular e só na inércia dele é que o Estado poderá ser demandado. Último ponto importante para nós aqui, obrigação propter rem no direito ambiental. As obrigações propter rem são obrigações de natureza real que acompanham a coisa. São obrigações que pouco importa quem seja o agente responsável,
a obrigação ela vai subsistir pouco importando com quem essa coisa esteja. E no direito ambiental é sereno o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que a obrigação de reparar os danos em razão de um dano ambiental tem essa natureza de obrigação propter rem. Portanto, a obrigação de reparar o dano ambiental se transmite com a titularidade da posse ou da propriedade, de maneira que mesmo aquele que não praticou o dano pode ser chamado à responsabilização. Nesse sentido, a súmula 623 do STJ diz: as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou do possuidor atual ou dos anteriores à escolha do credor. Portanto, se o proprietário anterior praticou um dano ambiental e vendeu a sua propriedade para o atual, é perfeitamente possível exigir do atual a reparação do dano ambiental ou a escolha do credor cobrar isso do anterior, porque a obrigação de reparar os danos ambientais é de natureza propter rem. Acompanhe a coisa, pouco importando quem seja o atual titular dessa propriedade.